Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Trabalhador na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito do mercado de trabalho para ajudar outros brasileiros nas suas jornadas profissionais aqui na Alemanha. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a festa da firma. Afinal de contas, o final do ano está chegando, esta época em que acontecem muitas confraternizações, festas de Natal, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade então para falar um pouco sobre o código de conduta desse tipo de evento. Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos tipos de festa que você pode encontrar aqui na Alemanha. As mais comuns são a festa de verão, ou Sommerfest, que geralmente acontece justamente nessa estação do verão e costuma ser uma festividade um pouco mais ao ar livre, em muitos casos com um churrasco, com música ao vivo, alguma coisa um pouco mais nesse sentido, e também com uma pegada um pouco mais casual. O verão é uma estação muito apreciada aqui na Alemanha, é um momento em que as pessoas realmente aproveitam muito o sol, o calor e esse tempo que pode ser passado ao ar livre, e por conta disso, muitas empresas costumam fazer festas nessa época para então permitir ali que os colaboradores socializem em um ambiente legal ali para todo mundo. E claro que também existem as festas de final de ano, que tem um pouco mais essa pegada de Natal, de Ano Novo, de encerramento de ciclo. Além disso, dependendo da região onde você mora, pode ser que existam outras festividades tradicionais ou relevantes. Por exemplo, aqui em Colônia é o Carnaval, então é muito comum que ali em fevereiro, na época do Carnaval, as empresas também façam festa fantasia, festas temáticas para comemorar essa celebração também. E por fim, existem outros tipos de confraternizações que você também pode encontrar aqui na Alemanha, como almoços, jantares, algum tipo de evento social que termina em uma celebração. Por exemplo, os colegas de trabalho vão todos andar de kart juntos, fazer Stamp da Paddle juntos, ou então fazer uma trilha, né? O pessoal aqui na Alemanha gosta muito desses eventos na natureza, principalmente na época do verão, como eu mencionei ali. Então, o que acontece em alguns casos é que a empresa organiza algum tipo de evento, você vai com seus colegas de trabalho realizar uma atividade, e aí no final daquela atividade tem uma refeição, por exemplo, um almoço, um jantar, e justamente é esse momento em que todo mundo socializa junto. O porte do evento, principalmente quando a gente fala de festas, né, a festa de verão ou a festa de final de ano, depende muito também do porte da empresa. Por exemplo, tem uma empresa aqui em Colônia que inclusive é conhecida na cidade pelo festival de verão que eles fazem. Essa empresa fecha o Tanzbrunnen, que é uma área específica aqui de Colônia, onde acontecem festas, onde acontecem shows, então é uma área recreativa realmente muito grande, que tem capacidade assim para 1000 pessoas, e realmente a empresa é uma empresa muito grande, e o que eles fazem é que eles trazem todos os funcionários para esse festival que acontece lá, com comida, com bebida, com música ao vivo. Realmente assim, ó, é um grande evento. Só que claro que isso só é possível porque a empresa é muito grande. Se você trabalha em uma organização que tem, por exemplo, 50 funcionários, é muito importante alinhar a sua expectativa e não esperar nada desse tipo, afinal de contas não é viável. Sem mencionar também que o tamanho ali da festança é diretamente proporcional a quem está organizando. Então, quando a gente fala de uma iniciativa promovida pela empresa e que tem o intuito de conectar todos os colaboradores daquela empresa, obviamente que vai ser um evento muito maior do que, por exemplo, algo que foi ali organizado entre os colegas de trabalho de um departamento, ou de repente foi encabeçado pelo chefe de uma unidade com o intuito então de socializar, de promover algum tipo de entrosamento somente com os funcionários daquele departamento, daquele time. Independente do tamanho da festa, o código de conduta, as boas maneiras que a gente vai discutir aqui nesse vídeo se aplicam para todas essas situações, tudo bem? Vamos começar então falando sobre os convidados, sobre a lista de convidados dessa festa da firma. Você vai receber um convite da empresa para a festa que vai acontecer, e esse convite vai trazer uma série de informações, como por exemplo o local, a data, o horário,
assim como os convidados. Ou seja, se o convite é destinado somente a você porque você trabalha na empresa, ou se é um convite que se estende, por exemplo, aos seus familiares. Dependendo do porte do evento e também da época em que ele acontece, algumas empresas incentivam que os funcionários tragam a família também para que essas pessoas possam participar. Afinal de contas, a gente sabe que aqui na Alemanha os profissionais tendem a balancear a vida pessoal e a vida profissional, limitando um pouco a quantidade de tempo que passam de fato na empresa ou trabalhando. E quando a empresa opta por incluir a família do funcionário, acaba sendo um grande incentivo para que essa pessoa participe de fato do evento. Afinal de contas, não será necessário dividir o tempo entre os colegas do trabalho e a família. É uma oportunidade de conciliar os dois. Isso costuma ser particularmente importante para os profissionais que têm filhos. Afinal de contas, existe toda uma logística por trás disso e claro que a pessoa também quer de fato passar o tempo com a família. Então é sempre muito legal, muito apreciado quando a empresa se propõe a convidar a família. Mas atenção, quando eu falo que o convite se estende à família, estou falando de familiares diretos, limitados principalmente ao parceiro, ao cônjuge e aos filhos. Ou seja, não é para levar pai, mãe, tio, primo, cachorro, gato e papagaio, tudo bem? Olha as ideias da pessoa, né? E claro que caso a sua família tenha sido convidada para o evento, é muito importante que você se esforce para integrar essas pessoas às atividades que estão acontecendo ali com seus colegas de trabalho. Realmente que você se esforce para juntar esses grupos e não tenha que optar por passar o seu tempo somente com seus familiares ou somente com os colegas de trabalho, já que o intuito do evento é realmente que todos socializem. Por outro lado, caso a família não tenha sido convidada, infelizmente a família não foi convidada e ponto. Não tente insistir, não tente ficar perguntando para várias pessoas diferentes dentro da empresa se você pode levar os seus familiares, tentando contornar essa situação, porque vai ficar de fato um clima chato. Porque essa insistência não é bem vista. Outro ponto que exige muita atenção quando se fala de festa na firma é, claro, a vestimenta. Quando a festa acontece durante o dia, independente se é uma festa de encerramento ou uma dessas festas de verão, assume-se que o tom da festa é um pouco mais casual. Você, inclusive, pode utilizar as suas próprias roupas do dia a dia de trabalho como referência para as roupas que você deve vestir aí nessa confraternização também. A não ser, é claro, que o evento da empresa aconteça em algum local que exige algum tipo de vestimenta diferenciado. Como, por exemplo, um restaurante que sabe-se que é muito chique, então você realmente precisa se preocupar um pouco mais ali com a roupa. Ou se for algum tipo de ambiente que vai ter essas atividades ali que eu mencionei, né? Pode ser que você precise ir com um traje um pouco mais esportivo, um pouco mais casual para poder participar. Esse tipo de coisa é importante prestar atenção também. Então, quando você recebe o convite, é legal pesquisar, se informar a respeito do local ali onde vai acontecer a celebração, justamente para que você consiga adequar a sua vestimenta de acordo. Quando a festa for à noite, você até pode optar por um traje um pouco mais elegante, uma roupa um pouco mais diferente, né? De repente um vestido, uma saia com meia calça, alguma coisa um pouco mais fora do normal, né? Fora do padrão que você sempre utiliza no seu dia a dia de trabalho. Uma maquiagem um pouco mais impactante, né? Um delineado de gatinho, um cabelo um pouco diferente, uns acessórios um pouco mais interessantes. Mas é muito importante manter a cautela na hora de ousar em algum desses elementos e principalmente se o seu intuito for ousar um pouco mais, tente ousar apenas em um. Então, ou ouse no cabelo, ou nos acessórios, ou na maquiagem, ou na roupa. Evite ousar demais em todos esses elementos, porque de fato isso provavelmente vai destoar ali entre os seus colegas de trabalho e você vai acabar chamando muita atenção, o que nunca é indicado quando a gente fala de festa da firma.
mínima. Além de, claro, sempre utilizar a regra do bom senso. Então, nada de roupas muito curtas, nada de decote muito acentuado, tudo bem? Isso é muito importante. Como já falamos sobre de que maneira o período em que a festa acontece influencia na vestimenta, eu gostaria de chamar a atenção também para um outro ponto muito importante, que é a pontualidade, ou seja, o horário da festa. A pontualidade é sempre um tema quando se fala de Alemanha, afinal de contas as pessoas aqui tendem a ser muito pontuais, afinal a sociedade enxerga a pontualidade na Alemanha como um sinal de respeito ao tempo da outra pessoa. Por outro lado, quando a gente fala de festa da empresa, confraternização de trabalho, existe uma pequena flexibilidade em relação ao horário de início desse tipo de evento. Então, caso o convite diga, por exemplo, que a festa se inicia às 19 horas, né, às 7 horas da noite, não significa que você precisa chegar pontualmente às 19 horas. Por outro lado, não é interessante que você chegue muito além desse horário. Então, sempre tem, por exemplo, algum tipo de discurso, né, o presidente da empresa vem fazer um discurso de abertura, ou então algum tipo de apresentação, por exemplo, festas de fim de ano, costumam contar ali com um recap do ano inteiro, esse tipo de coisa. E é muito chato ser o indivíduo que chegou ou durante a apresentação ou depois. Chegar depois da apresentação é muito mal visto. Então, a minha recomendação é adotar ali a regra dos 30 minutos. O máximo do atraso permitido em relação ao horário que a festa começa é 30 minutos. Se programe para chegar ali dentro desse intervalo de tempo, né? Por exemplo, se a festa começa às 19 horas, chegue no máximo às 19h30 para não correr o risco de perder aí esse início. Na sequência, eu gostaria de comentar também sobre o que provavelmente é a melhor parte da festa, que são os comes e bebes. Vale lembrar que, dependendo do local onde a festa vai acontecer e também do volume de pessoas que vão participar, a comida pode ser servida de maneiras diferentes. Pode ser, por exemplo, um coquetel que vai ter finger food, ou que vai ter aquele serviço tipo volante que a gente vê, em que os garçons vão passando com uma série de petiscos, com uma série de porções pequenas. Pode ser também que a refeição seja servida em um formato de buffet, ou seja, tenha lá uma mesa com todas as comidas disponíveis e cada um vai lá e se serve. Da mesma forma como pode ser que seja um serviço à la carte, digamos que a confraternização vai acontecer em um restaurante, existe ali uma seleção de pratos que você pode escolher e aí cada um faz ali o pedido da refeição que prefere naquele momento. E é aqui que eu gostaria de chamar a atenção para algumas boas maneiras importantes de serem consideradas, principalmente quando a gente fala de Alemanha. Caso o formato da refeição peça que você se sirva, ou seja, que você vá até uma mesa e monte o seu prato, mesmo que seja o prato dos petiscos, né? Então são várias porções pequenas e que você monta ali o seu pratinho, ou então se for o formato do buffet, em que você vai até lá e serve as porções nas quantidades que você deseja, tome muito cuidado para não exagerar nas porções. Como a Alemanha é um país que teve uma trajetória bem difícil quando a gente pensa no contexto histórico, o que acontece é que a sociedade alemã, de maneira geral, passou por muitos momentos de dificuldade, inclusive por períodos de fome, e por conta disso, uma coisa que é considerada muita falta de educação é deixar comida no prato, é jogar comida fora. Ou seja, é muito mais bem aceito uma pessoa que repete as porções, né? Então se senta para comer, conversa ali um pouquinho com as pessoas, se levanta, serve mais um pouquinho e volta para a mesa para comer, do que uma pessoa que se serve só uma vez, serve uma quantidade muito grande e acaba não comendo tudo. Outro cuidado bem importante é na hora do serviço à la carte, ou seja, quando você vai a um restaurante para esse tipo de confraternização e aí vem lá o garçom tirar o pedido de todo mundo e cada um escolhe ali os pratos que deseja para a noite ou para o evento. Isso porque aqui na Alemanha existem alguns restaurantes que fazem um menu, que oferecem, por exemplo, uma entrada, um prato principal e a sobremesa. Só que nem sempre o convite do evento
deixa claro se o menu completo está incluso para a noite ou não. Então é sempre interessante observar de que maneira seus colegas de trabalho ali estão fazendo os pedidos, né? Se todos eles estão pedindo um menu, ou seja, esses 3 passos, ou se estão focando, por exemplo, só no prato principal, ou só no prato principal e mais uma sobremesa, justamente para que você não seja aquela pessoa diferente, né? Que está pedindo novamente mais quantidades de comida do que os demais. Na dúvida, sempre copie o comportamento da maioria. Em paralelo à refeição, temos, claro, as bebidas. Quando se fala de confraternizações empresariais aqui na Alemanha, o usual é que as bebidas alcoólicas estejam inclusas e que a consumação seja livre. E tudo bem beber com seus colegas de trabalho, desde que algumas condições se apliquem. Começando com o planejamento em termos de transporte, ou seja, se você tem a intenção de consumir bebida alcoólica na festa da empresa, se programe para não ir dirigindo, para ter uma forma segura de voltar para casa depois. Afinal de contas, o trajeto, mesmo que seja para uma festa, como está sendo promovido pela empresa, ainda assim caracteriza um vínculo com o trabalho. Então, se você sofre algum tipo de acidente indo para a festa ou voltando depois, isso pode caracterizar um acidente de trabalho. Então não seja a pessoa que causa esse tipo de situação. Não seja também a pessoa que toma todas na festa da empresa e causa algum tipo de cena. Você vai ficar marcada, as pessoas vão ficar falando sobre isso até pelo menos o próximo vexame, o próximo grande tópico. Aliás, em evento de empresa, eu sempre recomendo o consumo extremamente moderado de álcool. Porque é aquela coisa, né? A bebida vai entrando e a verdade vai saindo. As pessoas, de maneira geral, costumam ficar um pouco mais desinibidas, né? Costumam ficar um pouco mais falantes à medida que consomem álcool. E existem determinados tópicos que não cabem no ambiente de trabalho e devem ser evitados quando você está com os seus colegas, não é mesmo? Porque vamos lembrar, por mais que seja uma festa, a festa da firma também é trabalho. Outro tema que eu gostaria de abordar neste vídeo são fotos durante a festa da empresa. É normal que os eventos da empresa sejam registrados de alguma maneira, seja através de um fotógrafo profissional que foi contratado para fazer a cobertura do evento, ou então por meio de fato de fotos um pouco mais amadoras, digamos assim, com o celular entre os próprios colegas de trabalho. Indiferente de quem está batendo a foto, tenha uma verdade em mente. As fotos da festa da empresa vão circular pela empresa inteira. A galera vai mandar as fotos no Messenger da empresa, vai utilizar para fazer PowerPoint, apresentação de retrospectiva do ano. Em alguns casos, inclusive, as fotos da empresa ficam salvas no servidor da empresa e um monte de gente tem acesso a essas fotos. Portanto, tome muito cuidado com as suas poses na hora de tirar foto, né? Evite gestos constrangedores, evite ficar fazendo caretas, ficar fazendo algum tipo de brincadeirinha boba ali com seus colegas. Não faça muita graça nessas fotos, porque pode ter certeza que elas vão acompanhar aí toda a sua trajetória profissional dentro dessa empresa. E aproveitando o tema, também é legal evitar sair com bebida alcoólica nas fotos. Então, quando você perceber ali que o pessoal está se juntando para bater foto, ou que alguém tá vindo com o celular para fazer um registro do momento, se você tiver com alguma bebida na mão, peça licença, peça um minutinho, coloque o seu drink na mesa, coloque o drink ali num cantinho e tire então a foto com os colegas. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações finais, começando com um incentivo para que você participe das celebrações promovidas pela empresa. É sempre muito legal participar desse tipo de evento. Se você tiver a oportunidade, faça um esforço. Eu sei que nem sempre o tipo da festa é de agrado de todos, né? Por exemplo, eu mencionei que em alguns casos as festas são temáticas, as festas são uma fantasia e nem todo mundo se sente confortável nesse tipo de ambiente, mas se você puder, se esforce e participe. Primeiro porque isso é sempre muito apreciado pelo lado que está organizando o evento, mas além disso é de fato um momento para socializar e principalmente socializar não só com seus colegas de trabalho,
trabalho, com quem você interage diretamente, né, no seu dia a dia de trabalho, mas também é uma chance que você tem de socializar com outros times. Sem mencionar que você acaba tendo acesso também aos executivos da empresa, o que pode ser muito interessante. Afinal de contas, dependendo do porte da empresa no qual você trabalha, pode ser que esses profissionais não sejam tão acessíveis ali no dia a dia, mas eles costumam comparecer a esse tipo de evento e costumam de fato conversar, tirar um tempo para interagir ali com todos os funcionários. Por isso é legal participar quando você puder. Afinal de contas, aquele velho ditado, né, quem é visto é lembrado, também se aplica aqui na Alemanha. Por isso compareça, não dê vexame e, claro, agradeça aos organizadores se você tiver a oportunidade. Geralmente quem toma a frente na organização desse tipo de evento é a equipe de RH, mas sempre tem uma ou outra pessoa que é um pouco mais engajada, e é um trabalho que exige muito esforço, que toma muito tempo, que é de fato muito estressante. Então, se você souber quem é essa pessoa ou quem é a equipe responsável, agradeça durante a celebração, diga o que você mais gostou naquele tipo de evento. Isso com certeza será muito bem recebido. O meu objetivo com o vídeo de hoje era explicar os diferentes tipos de festas empresariais que você pode encontrar aqui na Alemanha e passar algumas recomendações para que você aproveite o evento ao máximo sem fazer nenhuma desfeita. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.